uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Um brinquedo de aparência completamente inocente e acima de qualquer suspeita, mas que dentro de si esconde algo maligno que com o passar do tempo pode se tornar o seu pior e mais terrível pesadelo. Assim é Chucky, o boneco assassino, um dos bonecos mais assustadores do cinema, que tem uma história intrigante e assustadora que já deixou muita gente sem dormir de tanto medo. A pavorosa história de Chucky, o boneco possuído, já aterrorizou muita gente, mas e quando histórias como essa acontecem na realidade? Existem muitos casos reais e histórias apavorantes de brinquedos que, assim como Chucky, ganharam vida e passaram a atormentar a vida dos seus donos. Bonecos e bonecas que podem ser muito mais do que simples brinquedos inofensivos e que muitas vezes carregam dentro de si algo maligno que tem como objetivo perturbar e muitas vezes possuir alguém ao seu redor. Nesse vídeo, vamos relembrar a história de Chucky, o boneco assassino, e mostrar 4 casos muito assustadores que aconteceram na vida real de bonecos que se tornaram possuídos pelo mal. Agora, Vamos analisar. Quer brincar? Mamãe quer brincar. e aí galera do lado escuro, aqui quem fala é o Andy. No vídeo de hoje, uma pergunta: bonecos podem mesmo serem possuídos por espíritos malignos? A história de Chucky, o boneco assassino, foi inspirada na assustadora e real história de um boneco chamado Robert, história que será mostrada no decorrer desse vídeo. Chucky virou um ícone dos filmes de terror, ficando conhecido no mundo todo como um dos bonecos mais assustadores e temidos do cinema, fingindo ser um simples boneco acima de qualquer suspeita para matar as suas vítimas impiedosamente, vítimas que raramente conseguem escapar das emboscadas do boneco. No primeiro filme, antes de se tornar um boneco, Chucky era um homem chamado Charles Lee Ray. Charles era um serial killer, praticante de magia negra e voodoo, que ficou conhecido como o Estrangulador de Lakeshore. Ao ser encontrado em Chicago, Charles, que era um criminoso procurado, começa a ser perseguido pela polícia, e durante essa perseguição, o assassino procura refúgio entrando numa loja de brinquedos. Se escondendo da polícia, já dentro da loja, Charles é fatalmente baleado no peito. Sendo um bruxo, nos últimos momentos antes da sua morte, Charles tem a assustadora ideia de transferir a sua alma para o corpo de um dos bonecos vendidos na loja. Para isso, faz um ritual de voodoo chamado Damballa. Já no corpo do boneco
Charles se torna Chuck e passa a ter a intenção de possuir um corpo de uma pessoa real, para assim continuar a sua vida de crimes como antes. Pela antiguidade, muitos povos antigos já temiam bonecos. Os nativos americanos Cree acreditavam que não se devia fazer imagens humanas, pois elas seriam capazes de atrair e captar espíritos malignos que ficariam habitando em seu interior. No Voodoo, que é uma crença muito parecida com o Voodoo, acredita-se que pode se aprisionar espíritos malignos dentro de um boneco. Na Indonésia, existe um jogo completamente satânico, muito antigo e assustador, chamado Jelangkang, onde bonecas artesanais são usadas em rituais para que sejam possuídas por espíritos e assim respondam perguntas. As pessoas acabam acreditando que as bonecas estão possuídas por espíritos de pessoas já falecidas, quando na verdade são apenas demônios. Demônios são entidades ardilosas que, por serem espíritos, não possuem um corpo físico e por isso muitas vezes se instalam em objetos inanimados como bonecos e bonecas, para que assim possam ficar mais próximos e possam atuar na vida de alguém, ficando cada vez mais fortes com a energia que recebem por causa do apego de algumas crianças e ficam ali até conseguir o seu maior objetivo, que é possuir e destruir a vida do dono ou de alguém próximo. Muitas vezes, marcas, fabricantes e até artistas que estão ligados ao ocultismo lançam brinquedos no mercado. Para que o produto consiga vender muito e faça um grande sucesso, muitos fabricantes consagram esses brinquedos em rituais de magia negra para que assim os brinquedos se tornem muito mais atraentes e irresistíveis aos olhos das crianças, que mal sabem o porquê são tão atraídas por certos brinquedos e fazem de tudo para que seus pais comprem. Brinquedos consagrados ao mal podem exercer influência maligna sobre as crianças, que em contato com esses brinquedos começam a ficar cada vez mais agitadas e rebeldes, e seus pais não entendem o porquê. Nos piores casos, podem acontecer manifestações sobrenaturais no local, que podem ser assustadoras e traumatizantes. Agora, vamos ver 4 casos de bonecos possuídos que aconteceram na vida real, que provam que isso não acontece só nos filmes. Número 4. O boneco do fofão. Nos anos 80, o programa infantil mais assistido da TV brasileira se chamava Balão Mágico. Um dos personagens que mais se destacou se chamava Fofão, que mais parecia um homem-cachorro. Com o sucesso, surgiram muitos produtos e entre eles estava o mais vendido e assustador, o boneco do Fofão, que vendeu mais de 4 milhões de exemplares na época. Até que um dia, um desses bonecos acabou quebrando e uma mãe descobriu que dentro do boneco havia nada mais do que um punhal, muito parecido com os usados para se fazer sacrifícios. Ao sacudir o boneco, a mãe conta que ainda encontrou velas pretas e outros objetos estranhos. A notícia se espalhou pelo país e começaram a aparecer muitos relatos de crianças que dizem ter escutado vozes vindas do boneco, que muitas vezes foi visto se mexendo sozinho. Com as muitas histórias assustadoras, quase todos os bonecos foram destruídos e até queimados, muitos contra a vontade das crianças que estavam fortemente apegadas ao brinquedo. Um fato curioso é que o boneco do Chuck foi lançado pouco tempo depois do boneco do Fofão e são muito parecidos. Coincidência? Número 3. A boneca da Xuxa.
A boneca da Xuxa foi lançada nos anos 80 e também fez um grande sucesso de vendas, até que começaram a acontecer casos completamente tenebrosos. Em um deles, uma mãe desempregada, cansada de ouvir a filha pedir uma boneca da Xuxa, teria dito que conseguiria comprar o brinquedo somente com a ajuda do diabo. Pouco tempo depois, a mulher conseguiu dar a boneca de presente à filha, que dormia todos os dias com a boneca, mas estranhamente acordava com muitas manchas pelo corpo. Até que um dia a criança acordou completamente arranhada e a boneca com os dedos sujos de sangue. Em outro caso, a boneca da Xuxa teria matado uma criança de 2 anos em São Paulo. O caso foi polêmico e virou inclusive matéria de alguns jornais na época. Em outro caso não menos assustador, em Minas Gerais, Vanessa, uma menina de 12 anos, teria achado uma faca dentro de uma boneca da Xuxa e, recebendo ordens da boneca, foi ao quarto dos seus pais às 2 horas da manhã e matou a sua mãe com 13 facadas. Número 2. Robert, o boneco voodoo. Em 1906, uma empregada praticante de voodoo, insatisfeita com seus patrões, teria consagrado um boneco ao diabo e dado de presente ao filho dos patrões. O garoto ficou muito apegado ao boneco Robert e dizem que o garoto conversava com o boneco e se ouvia 2 vozes diferentes. Dizem que o rosto do boneco mudava com frequência e ficava com uma expressão maliciosa em seu rosto. Também dizem que o boneco desaparecia e surgia em lugares completamente diferentes. O menino passou a ter pesadelos e acordava no meio da madrugada gritando de medo, e ferimentos e arranhões começaram a aparecer em todo o seu corpo. Em 2 ocasiões, o menino de 6 anos foi encontrado desmaiado e com marcas de estrangulamento no seu pescoço. Em uma noite, o menino foi encontrado debaixo da cama e estava paralisado de horror, com uma marca de mordida em seu pescoço. Ao ser perguntado pelo seu pai quem tinha feito aquilo, o menino respondeu chorando que tinha sido Robert, o boneco. O boneco então foi removido e os ataques imediatamente cessaram. Hoje, Robert, o boneco diabólico que serviu de inspiração para os criadores de Chuck, está exposto em um museu na Flórida. Número 1. Annabelle. Em 1970, uma mãe comprou essa boneca antiga e deu de presente de aniversário para sua filha chamada Donna, que na época era universitária e morava com uma amiga. Com o tempo, Donna e sua amiga começaram a notar que a boneca parecia se mexer sozinha e muitas vezes, ao chegarem em casa, a boneca sempre estava em posições e lugares diferentes de onde tinham a deixado. A coisa ficou ainda pior quando a boneca começou a deixar mensagens escritas pela casa, geralmente com pedidos de socorro. Donna e sua amiga, então, chamaram uma médium que durante uma sessão com a boneca disse a elas que a boneca estava possuída por um espírito de uma menina chamada Annabelle e que ela queria apenas ficar com elas. Então, comovida pela história, Donna permitiu que a boneca continuasse possuída. Mas mesmo assim, as manifestações só pioraram e então as amigas chamaram os Warren, um casal de detetives paranormais que então descobriram que na verdade Annabelle era um demônio que usava a boneca somente para chamar a atenção e enganar as amigas, se passando como uma inofensiva menina já falecida, mas que tinha na verdade a intenção de possuir um corpo humano, ou seja, uma das amigas. No final do caso,
Foi feita uma espécie de limpeza espiritual na casa e a boneca foi levada para uma espécie de museu particular dos detetives que resolveram o caso, aonde ela permanece até hoje. E então, brinquedos podem parecer inocentes objetos feitos de plástico, mas muitas vezes podem ser verdadeiras ferramentas para demônios que estão sempre procurando por uma brecha por onde possam entrar e fazer o que fazem melhor: destruir vidas. Então, é dever dos pais sempre policiar com o que os seus filhos estão brincando, para que depois não aconteça o pior. Mas e você? O que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus.